Fala, contador e contadora. Bom, como estamos no mês de junho, último mês de entrega da ECD, vamos hoje um tema que talvez seja o mais polêmico. Podemos ou não fazer a substituição da ECD? E quando podemos? Mas antes disso, curta o vídeo e segue aqui no canal para que você continue recebendo mais conteúdos sobre contabilidade. Então vamos lá, pessoal. Regras de substituição da ECD. Conforme o artigo 8 da Instrução Normativa 2003 de 2001, a ECD autenticada somente pode ser substituída caso contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo. O que isso quer dizer? Que se você identificar um erro, uma conta com saldo errado, ou um lançamento errado, você vai ter que fazer o ajuste na ECD no ano seguinte por meio de lançamento extemporâneo. Então, em regra geral, não podemos mais fazer substituição da ECD, a não ser que os erros que contenham na ECD entregue, né, você identifique que não pode ser corrigido na ECD seguinte. Quais seriam esses erros? Isso fica a critério e análise de cada contador. Então, seriam erros estruturais, erros de aberturas de subcontas, que não afetem os saldos contábeis. Então, isso fica a critério de cada contador, essa análise precisa dessa substituição ou não, tá bom? No parágrafo 1º, na hipótese de substituição da ECD, então você fez a sua avaliação e identificou que não é possível permanecer com aquela ECD. Você vai precisar retificar de qualquer forma, porque você não consegue fazer esses ajustes no ano seguinte. Em caso você, na hipótese de substituição da ECD, sua autenticação será cancelada e deverá ser apresentada a ECD substituta. Essa ECD substituta, ela deve conter em anexo o termo de verificação para fins de substituição. O que contém nesse termo? Esse termo de verificação, ele deve conter a identificação da escrituração substituída, descrição pormenorizada dos erros. Então, o que aconteceu? Quais foram os erros e onde estão esses erros que fizeram com que você fizesse essa substituição? Identificação clara e precisa dos registros com erros, exceto quando estes decorrerem de erros já descritos, né? Autorização expressa para acesso às informações pertinentes às modificações por partes do Conselho Federal de Contabilidade. Então, você vai colocar lá no termo que autoriza o Conselho Federal de Contabilidade a analisar, caso preciso, as modificações que você realizou. 5. A descrição dos procedimentos pré-acordados e executados pelos auditores independentes quando esses julgarem necessários. Então, se você passou por uma auditoria e ele pediu essa alteração para você, você vai ter que colocar lá o motivo pelo qual o auditor solicitou essa substituição. O parágrafo 2º, o termo de verificação para fins de substituição deve ser assinado pelo profissional de contabilidade que assina os livros contábeis substitutos e também pelo auditor independente, em caso das demonstrações serem auditadas. Então, vamos imaginar que você fechou o seu balanço, entregou a sua ECD, passou pelo procedimento de auditoria, as demonstrações financeiras foram auditadas e impressas, e você identificou um erro posteriormente a isso. Você vai ter que substituir e você vai ter que precisar solicitar a assinatura do seu auditor, pois você está fazendo uma mudança nas demonstrações financeiras dentro do SPED, tá bom? Profissional de contabilidade que não assina a escrituração poderá também se manifestar no termo. O que isso quer dizer? Se caso você tenha um consultor ou algum contador que está validando essa substituição, ele pode ir lá se manifestar e descrever os motivos, pela substituição, quais foram as modificações realizadas. Então, se você fez a análise, de fato será necessário fazer a substituição da ECD, você deve avaliar com atenção o parágrafo 4º, que diz o seguinte: a substituição da ECD só poderá ser feita até o fim do prazo de entrega da ECD relativa ao ano calendário subsequente, que
é o ano de 2023. Então, você tem o prazo para retificação, para substituição da ECD de 2022 até o último dia útil do mês de junho de 2024. Mais importante que o artigo 4º, o artigo 5º diz o seguinte, que são nulas as alterações efetuadas em desacordo com este artigo ou com o termo de verificação para fins de substituição. Então, se você simplesmente fazer a substituição e não seguir essas regras, o ECD será inválido. Então, o SPED, a Receita Federal, vai invalidar essa substituição. Então, olhe com atenção, verifique se você está seguindo todas essas regras antes de transmitir a sua ECD substituta. Bom, pessoal, espero que tenha gostado do conteúdo. Se tiver alguma dúvida, mande aqui para a gente. Um abraço.